Boa noite a todos, a paz do Senhor. Quero aproveitar este momento em que estamos aqui assim em família, no dia de Natal, para saudar os nossos irmãos, os nossos familiares, os elementos do ministério e desejar boas festas a todos. Este é um tempo especial. Estaríamos neste momento a celebrar o nosso culto de estudo na sexta-feira, mas por ser dia de Natal optámos por estar aqui reunidos com os irmãos, assim desta forma, e vamos ouvir uma partilha da palavra. O João Pedro vai partilhar uma palavra connosco, não é? Então saúdo os amados irmãos, com a paz de Deus, um grande abraço para todos os amigos que possam nos acompanhar neste dia de Natal. Espero que estejam a desfrutar de um dia muito abençoado, uma quadra festiva cheia da graça do Senhor. E neste momento e neste contexto, não estando presencialmente em Coimbra, então não queríamos deixar de passar esta oportunidade sem trazer a palavra de Deus e esperar que naturalmente Deus possa também através da palavra vos possa animar e vos possa encorajar. E por isso eu gostava de fazer algum comentário sobre o texto que encontramos no Evangelho de Mateus, ler alguns versos no capítulo 1, verso 22, diz: Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. A Virgem ficará grávida e dará à luz um filho que se há de chamar Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez como o anjo do Senhor lhe tinha mandado. Recebeu Maria por esposa, sem terem tido antes relações conjugais, mas Maria deu à luz um menino a quem José pôs o nome de Jesus. Até a parte final do anúncio do anjo a José e a forma como José procedeu. E agora no capítulo 2, os primeiros versos dizem: Jesus nasceu em Belém, na região da Judeia, no tempo do rei Herodes. Depois do seu nascimento, chegaram uns sábios do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? É que nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E depois desse episódio, em que os magos chegam até junto de José e de Maria e trazem as suas ofertas, lemos depois então disso no verso 13. Depois de se terem ido embora, os magos, um anjo do Senhor apareceu a José num sonho e disse-lhe: Levanta-te, toma o menino mais a sua mãe e foge com eles para o Egito. Deixa-te lá estar até que eu te diga, porque Herodes vai procurar a criança para a matar. José levantou-se, tomou o menino com a sua mãe e pôs-se a caminho de noite para o Egito. Ficou lá até à morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: chamei do Egito o meu filho. Emanuel significa Deus está conosco. E o anjo fez questão de anunciar a José que seria assim que Jesus iria ser conhecido por Emanuel. Deus conosco. Deus está conosco. E Natal é Deus conosco. Não é por acaso que celebramos em família, não é por acaso que falamos tanto e valorizamos tanto o assunto da paz, não é por acaso que se fala tanto sobre a alegria, sobre a generosidade, a troca dos presentes. Essas são as evidências do Natal, porque essas são as características de Deus. E Deus connosco é isso, é nós experimentarmos, recebermos aquilo que Deus tem para dar. E mesmo aqueles que rejeitam ou não reconhecem Jesus como Filho de Deus, celebram o Natal nessa dimensão, porque a essência do Natal é Jesus e com Jesus vêm todas estas características. Deus connosco. De Deus somos nós a receber as coisas boas que Ele tem para dar e naquilo que nos é possível, reproduzirmos isso, fazermos com que essas coisas possam fluir da nossa vida para a vida uns dos outros. Isto é Natal, Deus connosco. Mas na história das Escrituras, na história dos Evangelhos, na história do Natal genuíno e autêntico, aparece-nos neste
primeiro episódio, ou num dos primeiros episódios que envolve Jesus e os seus pais, a nota do sofrimento, o apontamento da privação. Os magos vieram adorar Jesus, chegam a Jerusalém, dão a conhecer essa sua intenção. Isto incomoda o rei Herodes, porque os magos falam e procuram o menino que nasceu, que será o rei dos judeus. Ora, o rei atual fica enciumado, fica inseguro, fica com medo, fica com receio que Jesus venha roubar o seu trono, venha pôr em questão a sua posição, o seu poder, a sua influência, o seu domínio. E porque os magos não fizeram o que ele tinha pedido, e eu passei por cima desse texto para resumir, não lhe revelaram aonde é que estava o menino, depois de o terem encontrado, diz que foram, as escrituras dizem que eles foram por outro caminho. Então Herodes, como não teve conhecimento de onde é que estava a criança, vai intentar um plano de assassinar todas as crianças com menos de 2 anos de idade. O anjo do Senhor avisa José sobre esse intento, e José tem que fugir à pressa de Belém durante a noite. E aqui entra a dimensão do sofrimento. E Deus connosco é essa realidade de Deus trazer tudo o que de bom Ele tem e quer dar para a humanidade, mas Deus connosco é também essa realidade de Deus ter que enfrentar, Deus ter que experimentar na pessoa de Jesus, no Deus encarnado, no Deus na forma humana, Deus a experimentar toda a maldade, toda a crueldade, todo o sofrimento, toda a privação, toda a restrição que podemos imaginar. E isso acontece logo nos primeiros dias, nos primeiros meses, logo a marcar o início da vida de Jesus. E Natal, de facto, hoje, no ano 2020, ainda é marcado por essa realidade. A realidade da dor, a realidade da privação. E o Natal de 2020 tem-se falado muito de restrições, condicionamentos, não podemos estar, não podemos talvez celebrar da mesma forma, não podemos manifestar afeto e carinho da mesma maneira, pessoas estão hospitalizadas com muita dificuldade de serem visitadas, ou os idosos nos lares. Essa é a realidade que ainda hoje marca o Natal. Mas ao celebrarmos Natal, estamos a celebrar essa realidade de um Deus que não está distante, de um Deus que não é indiferente, de um Deus que não desconhece a nossa dor nem o nosso sofrimento. Porque o Deus que celebramos, o Deus que amamos, o Deus que seguimos, o Deus que procuramos partilhar é este Deus revelado em Jesus Cristo, que trouxe tudo o que de bom Ele é e Ele tem para nos dar, e não evitou nem fugiu à realidade ao se identificar connosco, de experimentar essa dimensão humana de dor e de sofrimento. Por isso, neste Natal, é importante nós, como cristãos, estarmos identificados com o nosso Cristo, nestas duas realidades, a realidade de espalhar, de partilhar, de levar aos outros aquilo que de bom temos recebido da parte de Deus, o perdão, a graça, a paz, a alegria, a esperança, sem querermos de todo evitar ou fugir ou ignorar o sofrimento que ainda hoje marca e caracteriza a humanidade e que está presente na família humana. E hoje, os nossos dias, o século que estamos a viver, a geração da qual fazemos parte, não tem só o constrangimento e as privações do Covid. Essas são reais e estão a marcar os nossos dias e estão a afetar a humanidade à escala mundial. Mas há muitas outras dores e muitos outros sofrimentos, nomeadamente o que está aqui caracterizado e que a família de Jesus experimentou neste contexto. A realidade de ter que fugir, de ter que abandonar, sair do seu lugar de conforto ou de segurança, sair do seu país. Foi o caso de José e Maria. Eles não fugiram para outra cidade, não foram de Jerusalém para a sua terra natal, por exemplo, para Nazaré, ou para a sua terra onde residiam, onde viviam. A terra natal era Belém.
onde eles tiveram que se ir recensear. O menino já tinha nascido, eles podiam ter regressado a Nazaré, mas a indicação de Deus foi de que eles deveriam ir para o Egito, deveriam sair de Israel e ir para uma nação vizinha. Hoje, século XXI, o número dos refugiados continua a aumentar de forma assustadora. Aproxima-se dos 80 milhões de pessoas que estão nessa condição de refugiados ou deslocados dentro da sua própria nação. Por exemplo, Moçambique está a experimentar isso nos últimos 3 anos. O número dos deslocados dentro do país tem crescido de uma forma assustadora. Aproxima-se já das 500 mil pessoas que estão nessas condições. Sendo que à escala mundial e também na realidade de Moçambique, a estatística é semelhante, o número de crianças, o número de menores dentro dos refugiados é gigantesca, é enorme. Dos 80 milhões de refugiados no mundo, 30 milhões serão menores, dizem os dados das autoridades. E algumas dessas crianças estão completamente abandonadas, sem familiares e sem pais, à mercê daquilo que as autoridades podem fazer com grandes dificuldades. Porquê que eu estou a trazer isto no dia de Natal? Porque nós temos este problema nosso de supervalorizarmos o nosso desconforto, as nossas dores, os nossos constrangimentos, que são reais e no Ocidente estão a fazer a sua moça, mas não nos podemos esquecer, nem nos queremos distanciar, nem queremos ignorar outras dimensões de sofrimento a uma escala muito maior do que aquelas que estamos a viver. A Igreja, e vamos entrar num novo ano, continua a enfrentar grandes desafios. E a nossa oração é para que Deus nos ajude a sermos como Cristo, a estarmos dispostos a partilharmos, a levarmos, a distribuirmos, a darmos o que de graça também recebemos. E de Deus só recebemos coisas boas. E isso tem marcado a nossa vida. De facto, Jesus tem feito toda a diferença na nossa vida. E nós somos um povo que experimenta a paz, que desfruta do amor de Deus, que sabe o que é alegria, sabe o que é esperança, mas nós, à semelhança de Cristo, nós estamos na Terra e não podemos fugir do propósito que Deus tem para nós enquanto Igreja. Estamos aqui para sermos usados nas mãos de Deus para, de alguma forma, levarmos aquilo que recebemos, levarmos isso aos que estão em condição mais desfavorecida, como nós também já estivemos, como nós também já experimentámos e ainda, numa certa dimensão, ainda experimentamos, porque o cristão ainda está a padecer de diferentes situações. Mas, à semelhança de Cristo, queremos estar mais sensíveis, mais disponíveis, mais próximos em oração e em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance fazer, para que a realidade do outro que está num sofrimento maior possa ser atenuada e em Cristo possa ser totalmente resolvida. Porque quando Cristo nos alcança, a nossa condição muda. E eu não quero alongar-me. Eventualmente, no próximo domingo, talvez possamos voltar a este assunto, a esta realidade de Jesus nos seus primeiros dias, a experimentar este contexto. Porque não deixa de ser, deixe-me dizer, até caricato. Deus visita-nos, mas quando assume a forma humana na pessoa de Jesus, os seus primeiros anos, ou os seus primeiros tempos, não sabemos exatamente quanto tempo é que eles estiveram no Egito, não sabemos se foram anos, mas pelo menos foi durante algum tempo até que Herodes morresse e depois pudessem regressar, e aí sim eles vão para Nazaré. Vimos um Deus homem a fugir, um Deus homem, um Deus que tem poder para enviar um anjo para avisar José, mas que nada fez objetivamente naquele momento e naquele contexto para aniquilar ou para anular a ação do inimigo. E José, Maria e Jesus têm que fugir, como se Deus não tivesse poder, como se Deus não pudesse fazer nada. Há aqui questões que vale a pena nós considerarmos. Eventualmente no próximo domingo assim faremos, se Deus quiser, domingo às 9 e domingo às 11. Mas hoje deixar esta
esta reflexão. O texto que acabámos de ler diz que assim aconteceu para que também se cumprisse a profecia que dizia que do Egito chamei o meu filho. Jesus não ficou para sempre no Egito. Jesus não ficou para sempre no oculto. Não ficou para sempre inativo, até porque aqui ele estava como criança, naturalmente. Mas ele vai sair do Egito, ele vai se assumir, ele vai se manifestar, ele vai cumprir a missão para a qual ele veio. Deus connosco não é só Deus a identificar-se com a nossa dor, é Deus a resolver a nossa dor. É Deus trazer solução para a nossa condição, para esta condição que fica evidenciada no coração deste homem Herodes, deste déspota, a maldade, a crueldade, o pecado na sua dimensão mais gravosa. Jesus veio para resolver a nossa condição de pecado. Jesus veio para resolver a malignidade do nosso coração. Jesus veio para ser luz no meio das nossas trevas. Isso é Natal, é Deus connosco. Deus connosco. Aliás, essa é a realidade de experimentarmos as coisas boas que Ele tem e que ele tinha e que Ele tem para nos dar. Ele não nos veio trazer apenas uma mensagem, palavras, filosofias, estilo de vida. Não, Jesus veio para nos guiar e para nos ensinar todas essas coisas. Mas Ele veio, acima de tudo, para resolver na raiz o nosso problema, para extrair o problema, para estancar o problema, para solucionar o problema. E há solução em Cristo Jesus. Por isso, de facto, Ele é esperança, Ele é o que prometeu, Ele é tudo o que nós precisamos. E essa é a verdadeira celebração de Natal. Que Deus vos possa abençoar, que possamos ter desejo de nos aproximar cada vez mais de Jesus, da Sua Palavra, e de sermos mais como Ele, sermos e cumprirmos o propósito que Ele estabeleceu para nós enquanto seus filhos, enquanto cristãos, enquanto igreja. Eu desejo sinceramente que o resto deste dia seja um dia abençoado, o resto desta quadra, e começamos já a antever também os desejos para um novo ano, não é? Não apenas a quadra natalícia, mas que o novo ano nos leve a essa dimensão de estarmos identificados com Cristo e sermos isto exatamente como Cristo deseja que sejamos, uma esperança também para aqueles que estão à nossa volta. Que Deus vos abençoe. Vamos assumir este compromisso de nos identificar com os que estão em sofrimento, de orarmos por eles e de estarmos disponíveis para agirmos, passarmos, não ficarmos só em oração, mas da oração à ação e de uma forma eficaz contribuirmos naquilo que estiver ao nosso alcance, porque alguns dos problemas que falámos são de uma escala global e mundial, mas às vezes os nossos pequenos contributos podem fazer toda a diferença, até porque alguns desses sofrimentos não estão assim tão distantes, podem estar bem perto de nós, e que a Igreja possa ser essa boa influência no mundo. Que Deus vos abençoe, é o nosso desejo mais sincero. Vamos terminar esta partilha com uma palavra de oração. Então, eu convido todos os irmãos a orarmos ao Senhor nesta noite e a continuarmos a rogar o seu favor sobre nós, sobre as nossas famílias. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Estamos gratos ao Senhor pela tua presença entre nós, no nosso meio. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos ao Senhor porque tu tens sido fiel até ao dia de hoje. E, Senhor, neste dia particularmente te agradecemos pelo nascimento de Jesus, teu Filho. Te agradecemos por essa dádiva tão maravilhosa que, Senhor, tu nos deste há 2000 anos atrás. Obrigado porque Jesus aceitou vir a este mundo para realmente ser o nosso Salvador. Te agradecemos porque esse nascimento, essa dádiva nos alcançou e por isso estamos alegres ao Senhor. Neste Natal nós queremos rogar o teu favor, queremos rogar a tua bênção sobre cada família, em particular, Senhor. Lembramos os necessitados, lembramos aqueles que estão mais fragilizados, como já ouvimos nesta noite, Senhor. Aqueles que realmente estão a lidar com situações complicadas para além desta pandemia,
que nos tem assolado. Oramos para que Tu possas trazer provisão a cada casa. Oramos para que o Teu Espírito possa continuar a trazer a Tua paz sobre cada família, sobre cada coração, Senhor. Que a Tua paz possa inundar o coração de cada nação e de cada pessoa que representa as nações, o mundo em geral, Pai. Que haja realmente discernimento nestes tempos complicados que vivemos, ó Senhor. Que Tu possas acampar os Teus anjos ao redor dos Teus filhinhos, daqueles que Te temem, daqueles que realmente são Teus, ó Senhor. E que verdadeiramente Tu possas nascer em cada coração, Pai. Que este seja um tempo também para que possamos refletir sobre quem Tu és e sobre o que Tu representas para cada um de nós, ó Senhor. A Tua bênção possa estar sobre cada família, Pai. Dá-nos um resto de tempo abençoado neste dia, neste fim de semana, Senhor, e nesta quadra que vivemos. Para a honra e glória do Teu nome, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Aproveito para desejar uma vez mais boas festas a todos os irmãos e uma paz que possa inundar os vossos corações neste tempo. Amém? Deus abençoe ricamente e até domingo, se Deus quiser, nos nossos cultos, às 9 e às 11 da manhã. Deus abençoe.